até onde vai o consumo? Até onde as pessoas se endividam a troco de coisas que podem ser banais? E até onde as pessoas se endividam por reais motivos por conta de uma situação financeira? Esse vai ser o episódio de hoje. Siga-nos depois da vinheta. E aí, DVD, como é que você tá, cara? Hoje só tá eu e você, né? Bora lá, exonerado. Hoje estamos desfalcados da Ana, né? Ana, boa sorte aí, recuperação. A Ana não tá bem de saúde. Sim, sim. E esse assunto aí rende, André? Rende um bom papo. Esse assunto vai passar aí pelo Pobre Premium, né? Às vezes eu fico pensando se eu não tô identificado aí como Pobre Premium, né? Acho que pouco de tudo, né? Você começa a receber, começa a ganhar um pouco mais e você começa a ter essa tentação, né, de ter coisas, talvez porque a gente não tinha quando era mais novo, né, também é um papo assim que todo mundo fala, na minha época não tinha, né, a gente fala isso muito pros nossos filhos, né, dá valor, porque na minha época não tinha, mas essa sociedade de consumo que vem inchando, né, a gente vem consumindo virou um lazer, né, consumir virou um lazer, e às vezes eu fico pensando, será que eu não sou um pobre premium? Né? Pobre Premium, né? Aquele que melhorou um pouco de salário, que ganhou um cartão, sem ser o cartão colorido, um cartão mais cinza, um cartão mais pretinho, né? O limite da conta aumentou, mas aí quando você vai fazer um churrasco, você tem que parcelar a carne em 3 vezes. Né? Sim. Eu acho que é um pouco de tudo, né? Todos nós acabamos entrando um pouco nisso. Por quê? Eu acho que são vários fatores, né, DVD? Por exemplo, quando a gente aumenta o nosso estilo de vida por conta de um aumento de salário, a gente está tentando realmente cobrir uma falta psicológica lá de trás da nossa infância. Que a nossa infância, da maior parte dos brasileiros, foi bem precária, né? Então eu acredito que uma parte disso aí, desse consumo exagerado, né, com coisas que às vezes você nem está precisando, mas você tem aquele poder aquisitivo na hora. E o pior, muitas vezes você nem tem esse poder, mas você tem um cartão ali para parcelar. Então você fala, não, dá para parcelar, eu tô vendo aqui que mês que vem tanto de fatura, eu consigo colocar isso aqui na conta ainda. Então, muitos desses bens que a gente consome, às vezes, não trazem felicidade, só momentânea quando você está fazendo a compra, e eles não vão ser utilizados no nosso dia a dia. Então, acho que é um pouco de tudo. E tem o outro lado também, né? Que é a questão da propaganda, cara. Acho que a propaganda influencia demais também no nosso comportamento. Existe uma ciência por trás disso aí, né, cara? Que a gente acaba nem percebendo. Mas você percebe que a propaganda, cara, tá no metrô, tá na escada rolante, tá no shopping, tá, claro, nas redes sociais muito, né? A rede social é pra isso, né? A rede social, não é pra gente se conectar. Acho que se conectar hoje virou uma questão secundária, né? Hoje a internet, as redes sociais tá pra você consumir. Você vê mesmo as redes sociais, você vê 2 posts e vê uma propaganda. Às vezes você vê mais propaganda do que um post do amigo, uma foto do amigo. Porque se você for pensar também, não tem a gente fazer isso, né? A gente faz. Mas se você for pensar vou tirar uma foto será que interessa pra alguém a foto do meu prato, onde eu tô, que marca que eu tô usando? Ou será que isso é dentro disso que você falou, né? Isso gira uma competição entre as pessoas, né? O cara tem que viajar, o cara tem que ter um carro bacana. E às vezes a gente tava até comentando antes, né, de ir pro ar, o cara tem uma casa de 300 mil e um carro de 100. 1/3 do patrimônio dele tá num veículo que perde valor, né? E muitas vezes esse carro de 100 é um carnê no porta-luva, né? Sim. Um carnê de 60 vezes, interminável. E o sonho de trocar de carro vem logo em seguida, né? Às vezes, antes dele terminar de pagar o carro, ele já tá pensando em trocar. Sim, porque aí as propagandas são direcionadas para cada público, né? Sim. Então você tá lá no seu Instagram, vê lá a propaganda de um carro novo, de uma moto nova que você gosta. Então vai lá, pô, o cara sabe que você gosta de moto. O cara fica te tentando ali, ó. Olha essa moto nova. Olha esse pneu. Olha esse banco. Olha que... E aí coloca um cara bonitão. Coloca aquilo... Uma boa paisagem. Ele coloca um personagem para você se colocar no lugar daquele personagem ali. Sim. E eles sabem o que estão fazendo. Eles mexem com os nossos sentimentos, né? Literalmente, né? Uma propaganda, ela existe para mexer com você de uma maneira que você passa a desejar aquilo de maneira ou inconsciente ou de maneira que você não pare para pensar se aquilo realmente é um pensamento seu ou aquilo é um impulso de consumo. Porque está lidando com neurotransmissores, neuroassociação, né?
Um exemplo, por exemplo, propaganda de cerveja, né? Associado com a sexualidade da mulher. Sim, por exemplo, mesmo se você não bebe Sim. e você tá na praia, Sim. você pede uma cerveja. Sim. Às vezes você nem bebe, mas pra você se sentir ali inserido, enquadrado naquele contexto, você... Putz, eu vou pedir uma Coca-Cola, meu. Tô na praia. Ah, me dá uma cerveja. Sim, sim. Né? E isso vai fazendo com que... E aí isso veio o fumo, né? Isso veio o cigarro. E isso veio esse monte de tranqueira, né? Sim. Que a gente tem em casa quando você abre lá o Instagram e vem lá um negócio bacana da Shopee, uma luz que... Uma torneira que acende a luz, um chuveiro que toca música. Sim, cara, né? Nossa. Essa questão de cookies, né? Que eles investigam o que você tá ali pesquisando. Até o alto-falante do celular é utilizado, né? Às vezes você está conversando com alguém e de repente você vai para o Google para pesquisar aquilo e já tá lá, né? Então você vê que os algoritmos trabalham para aumentar o consumo. Então tudo... Por exemplo, a gente tá aqui, esse vídeo ele tá no ar no YouTube... E futuramente aqui esse canal vai ter propaganda. Então qual que é o objetivo, né? Simplesmente vender algum serviço ou alguma necessidade que embutiram em você. E muitas vezes a gente acaba se endividando demais. E a gente não faz esse controle. Porque, por exemplo, você tem lá um ano inteiro pela frente e você tem lá contas, por exemplo, de início de ano que são pesadas, você gastou no final do ano. E você tá lá jogando tudo no cartão, você faz um empréstimo ali consignado. Então, a pessoa da classe média baixa, que ela entra nesse consumo constante, ela acaba se endividando constantemente também. E isso gera um lucro absurdamente grande. Eu vejo, por exemplo, na molecada. A molecada, às vezes, eles precisam mostrar para a sociedade, eles fazem propaganda deles também. Então, como é que um ser humano faz propaganda dele, né? É mexendo no cabelo, é mexendo no que ele veste. Então, por exemplo, um tênis de marca, um celular estiloso no bolso, né? Então, isso dá identidade para eles, mas não dá caráter. E não só a juventude, mas a nossa sociedade, ela tá muito incluída no consumo e não no caráter. Não, isso passa pelo... Não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo várias vezes, consequentemente já deve ter acontecido com você também. Você passou a porta da loja do shopping com uma sacola, cara, você já se arrependeu ali. Você falou, cara, por que eu fui comprar esse tênis de... Não importa quanto, mas que foi além do que você podia pagar, né? Porque se você parcelou no cartão, ou se você comprou no cartão, porque você não tinha dinheiro. Sim. Porque você está usando dinheiro que você não tem, com a promessa de que vai pagar depois. Então você entra numa loja lá e o cara fala, pô, essa calça fica legal com esse tênis, e você vai se empolgando, ele te coloca num mundo, né? E você sabe... que você tem o poder de compra no seu bolso, que você tem o cartão lá. Eu lembro que quando a minha primeira formação foi em Direito na UNG, tinha um cartão universitário. Então, do Mastercard e do Banco Real. Eu lembro disso aí. Então, eles davam um cartão universitário com limite, na época, acho que era R$500, do Mastercard de R$1.000. E eu não tinha dinheiro nem para pagar a faculdade, mas eu tinha R$1.500 no meu bolso. A faculdade era R$543 na época. Em 98, ou mais seja, ou menos. Era uma fatura do cartão. Era uma fatura do cartão, eles me deram aquilo de limite. E eu lembro que eu detonei esse limite. Eu fui pro Paraguai e comprei um monte de coisa. Olha na só. época que o dólar era 1 por 1. E eu, naquela coisa, eu vou trazer algumas coisas pra revender. E essas coisas que eu revendi, eu vou cobrar, vou pagar aquilo que ficou pra mim. Cara, eu fiquei uns 10 anos pra sair desse buraco. E eu lembro que meu pai me avisou, você vai fazer besteira, você tá gastando dinheiro que você não tem. Não, eu recupero, aquela coisa de... Na ânsia do consumo, na ânsia de... Porque a gente quer ganhar dinheiro pra consumir. Sim. Né? A gente quer ganhar dinheiro pra consumir. Eu lembro que eu me enrolei muito tempo. Acho que eu fiquei uns 10 anos enrolado. Comecei a pagar mínimo. Aí parava de pagar e vinha um acordo, pagava. Eu acho que eu paguei aquela fatura umas 10 vezes, né? Caramba. E sabe que até hoje, outro dia, o Santander falou... o Santander não, o Banco Real, né? Na época, que depois virou Emerald Bank. E falou, você tá devendo uma conta aqui desde 1998. Eu não lembro quanto tava lá, R$10.000. Eu falei, rapaz, eu já paguei isso tantas vezes, isso aí já prescreveu. Tanto que a legislação protege a gente, né? Até certo ponto. Né? A dívida não caduca, né? Sim. Mas o seu nome fica negativado lá, porque se ele for negativar todo mundo, você não é mais um consumidor. Você não tem consumo. E ele quer que você consuma. E há uma proteção pro consumo. Pro consumo, é uma proteção pro consumo. Existem empresas especializadas em comprar dívidas quando elas estão caducando e elas reapresentam a dívida por mais 5 anos para forçar
forçar você a pagar. Então, assim, existe mercado para tudo, né? Nossa sociedade é uma sociedade voltada ao lucro, é voltada ao consumo. E a nossa educação, desde que a gente nasce, inconscientemente, a gente não sabe disso, mas inconscientemente a gente está sendo adestrado, nós estamos sendo adestrados para consumo. Sim. Então, quando você não consome, você se sente mal. Quando você não consome, você acha que você Exatamente. não tá girando a roda, né? Dessa Ou você tá fora de um grupo, abundância, né? você tá fora de um grupo, você não pertence àquele grupo. Por exemplo, férias. Sim. Né? Você às vezes fica acanhado, algumas pessoas ficam acanhadas, eu já não mais, né? Já tenho muita história aí, então assim, porque a gente aprende depois de muito velho também, né? Eu tenho 52 anos, eu aprendo depois de muito tempo. Mas de falar assim, ficar acanhado, porque a pobreza também deixa você acanhado, Sim. né? Ninguém quer ser pobre. Então, você tem vergonha de dizer que não saiu num sábado. Quantas vezes eu saí de sábado à noite querendo ficar em casa, mas por quê? Porque eu não podia, não. O que eu vou dizer na segunda-feira? Sim, Né? Não saí de casa, não fui viajar nas férias, não tenho carro, não tenho um tênis de marca, né? Sem dizer marca. Mas, sim, sim. mas não tem um tênis de marca. Então, a própria sociedade vai te incentivando a você estar inserido dentro de um contexto. Concordo. Né? Você vê, nós somos professores, quando a gente coloca um tênis novo, porque o outro já está muito velho, os alunos reparam. Os alunos falam assim, professor, tênis novo, professor, sua camisa é da hora, professor, essa marca da sua camisa é legal. Eles estão de olho. Eles estão de olho na gente, porque há esse aprisionamento, né? E que em maior ou menor grau, todos nós estamos inseridos. E para sair disso é muito difícil. Sim, é difícil. É muito difícil você falar assim, olha, eu vou só consumir o básico. Eu vou pagar minha conta de água, vou pagar minha conta de luz, Sim. vou colocar comida na minha geladeira, vou comer melhor. Mas não, cara, aí você abre lá uma gaveta, eu acho que todo mundo em casa deve ter uma gaveta dessa, uma gaveta de tranqueira. Relógio antigo, celular antigo, aquele chaveiro que você comprou, aquele presente que você ganhou, que a pessoa se sentiu na obrigação de te dar um presente, mas que não... E foi o que ela podia dar, Sim. mas que você não usou. Sim, sim. Né? Eu lembro que no final do ano eu sempre fazia... a minha mulher que apelidava isso, né? O saco da caridade. Então a gente fazia... Pegava tudo que a gente não usava, roupa boa, sobretudo roupa, né? E a gente fazia o saco da caridade. Fazia aquela pilha de roupa e doava pra uma instituição, pra uma igreja. Cara... Muita roupa é doada, né? E às vezes muita coisa com etiqueta. Sim, Que eu nunca tinha usado. Eu falei, pra que eu comprei isso? Pra que eu comprei? É o impulso de comprar, de você se sentir... É um descontrole. E de você se sentir melhor naquele momento. Isso é psicológico. E isso remete à infância, talvez uma infância de pobreza, tudo. E falando em pobreza, existe um outro tipo de endividamento que não é esse endividamento descontrolado. Que é o endividamento por a pessoa realmente estar desempregada e ela precisa, por exemplo, comer. E aí, como é que fica? E aí, né? como é que fica? Tem que usar o cartão de crédito. Então, um país onde a economia ela é muito volátil, né? O Brasil tem essa característica, né? Mudança de governo aí, acontecem coisas bruscas, né? na economia. Então, muitas pessoas elas começam a se endividar por uma questão de sobrevivência. Então, se a gente analisar o mundo, o lucro que se tem com o endividamento das massas é enorme, é muito grande. Então, há uma escola global, planetária, voltada a esse tipo de endividamento, voltada a manter as classes nesse tipo de condição. E a gente não tem nenhum tipo de respaldo, por exemplo, na educação. Nós não temos uma aula de verdade, por exemplo, sobre uma educação financeira. Sobre, por exemplo, falar que um cartão de crédito é um cartão de dívida. Crédito é igual a dívida, não é uma coisa que você tem ali pra você. Você não tem aquilo. Então você acaba usando uma coisa que você não tem, né? E se você for pegar todo o sistema, a gente tá gerando consumidor. Sim. Porque a gente fala assim, você tem que estudar pra você entrar numa boa universidade, pra você ter um bom emprego, pra você ganhar dinheiro, pra você comprar. Sim. Né? A gente não fala que... Lógico... A gente fala, mas todo o sistema tá voltado pro cara. Você não quer morar numa casa bacana? Você não quer ter um carro legal? Você não quer se vestir bem? Quer comer bem? Quer cuidar bem da sua saúde? Então, você tem que estudar. Então, o próprio sistema, ele induz a pessoa, precisa estudar para entrar numa boa universidade, para ter uma boa profissão, para ganhar uma grana, para poder consumir. Sim. Só que essa boa profissão às vezes não vem. Por quê? Nosso mundo hoje, ele tá precisando cada vez menos profissional. Sim. Então a gente tá entrando numa curva onde o nível de produção é altíssimo,
o nível de emprego está caindo, então o desemprego aumenta, o nível de consumo diminui. Então, para você ter uma ideia, o poder de compra americano, do norte-americano, do estadunidense, ele caiu com os anos, ele não aumentou. Então, o que faz o norte-americano, por exemplo, continuar consumindo? É o endividamento, é o parcelamento, o americano é o povo mais endividado do mundo. Pra você ter uma ideia, lá foi aprovada uma lei que a família inteira pode hipotecar a mesma casa. E lá, aqui no Brasil, a gente talvez tenha sorte de não ter isso, mas lá, por exemplo, você coloca a tua casa como uma garantia, e aí isso aí que é a hipoteca, né? E você paga uma parcela como se você tivesse refinanciado a sua casa para você poder comprar, por exemplo, cortador de grama, comprar soprador lá de folhas. Por uma piscina. Então, todo mundo precisa ter aquilo, porque senão você não vive o padrão americano. Então todo mundo começa a se endividar por uma questão cultural. Olha que interessante. Agora, alarmante, por exemplo, é a quantidade de toneladas de lixo produzido por dia no planeta. São 6,3 milhões de toneladas dia de lixo produzido. Fora os resíduos industriais químicos, poluição ambiental, né? E aí eu pergunto para você de casa, onde a gente vai parar com isso? Um planeta que tem 8 bilhões de seres humanos e todo mundo tem o direito de consumir, todo mundo tem o direito de ter seu carro, todo mundo tem o direito de comprar uma roupa, né? Aqui a gente está fazendo uma discussão só analisando os aspectos do consumo. A gente se coloca dentro dessa condição. Mas a gente tem que questionar isso aí, né? Eu preciso melhorar muito o meu padrão de consumo. Eu falo para os meus alunos assim, né? Inclusive até uns deles... Falando em meus alunos, Lara... Falei que ia te mandar um beijo. Beijo, Lara. Obrigado pela força, viu? Que legal. Eu ia falar sobre... Eu falo para meus alunos sobre o consumo. Eles escreveram da luz assim. Frase do DVD. Não gaste seu dinheiro com bobeira. Mas eu mesmo, às vezes, falo... Pra que eu comprei? Por exemplo, vai chegar o Natal agora, né? Nós estamos em novembro. Daqui a alguns dias é o Natal. Daqui a um mês e pouco é o Natal. E a gente vai lá começar, né? O que eu vou dar para fulano? O que eu vou dar para cicrano? Vamos fazer um amigo secreto. Vamos fazer um amigo havaiano. Aí você compra eu tenho 3 empregos. Esse é o 4º. Esse é o 4º emprego. O meu nem sei qual que é. Esse aqui é o único que eu pago pra trabalhar. Verdade. Aí vem com prazer. Amigo havaiana. Aí o amigo chocolate. Aí confraternização. Aí confraternização a gente paga. Nas escolas particulares não, mas no estado a gente paga pra se confraternizar. Aí você dá um amigo. Aí você tem um parente que você quer presentear. E sabe que o ano passado eu passei o Réveillon e o Natal eu passei no Nordeste. Passei no sertão de Pernambuco. E, cara, foi muito bacana lá porque as pessoas não se presenteiam. As pessoas querem estar juntas. Isso é importante. Então a gente ceou, todo mundo junto, ceamos cedo. Porque também tinha bastante idosos, assim, gente com 90. Eu era o mais novinho ali. Cara, né? E tinha, isso é fantástico. E a gente se juntou. E ceiou, bateu papo, bebeu bem, comeu bem. E depois todo mundo foi para casa feliz de estar todo mundo junto. E esse momento ele é eternizado pelas lembranças. Agora, muitas vezes a gente, por exemplo, não respeita as pessoas, mas naquele dia que o mercado criou para aquela pessoa, você vai lá e compra um presente para ela, um presente material, dá lá um falso abraço muitas vezes e simplesmente, né? Uma dívida, mas não teve nenhum tipo de caráter realmente de agradar a pessoa. De agradar mesmo. Só foi um cumprimento de uma coisa que o mercado determinou para você. Então, por exemplo, tem muita gente que dá um presente para a mãe, mas não fala no dia a dia, por exemplo, que a mãe é importante, que a mãe porque dar um presente também é pessoa, status, né? É status. Fala assim, nossa, sempre tem aquele tio que dava presente bom. Tinha as minhas tias, assim, a gente não tem tinha o tio da meia. Tem o tio da meia. Tem o tio da meia do chinelo havaiana e tem o tio do presente bacana. Tem o tio do presente, o tio que dava uma grana. Minhas tias todas, assim, sempre me deram presentes muito bons. Né? E claro, porque davam além do que poderiam dar, né? Mas hoje, por exemplo, as pessoas não escrevem mais uma carta uma para outra. Não, você tem que chegar lá com um presente, com uma grana, com uma conta, né? Hoje o casamento, hoje você não dá mais um presente, o cara vai lá assim, ó, tá aqui, faz um pix. Sim, até na questão dos relacionamentos com filhos, né? Por exemplo, a família mudou muito.
Você pegar, por exemplo, o casal antigamente, não que isso seja certo, errado, ou moralista, ou machista, mas é uma característica social da época, né? Onde a mulher ficava em casa cuidando da educação dos filhos e do lar, e o homem saía para trabalhar. Não estou falando que isso aqui é certo, tá? Mas estou falando que era uma característica histórica. E em um dado momento, hoje, devido a esse empobrecimento, devido a essa dificuldade das pessoas em manter, né, o seu ritmo de consumo e a variedade absurda de produtos que foram surgindo ao longo do tempo que as famílias antigas não tinham. Por exemplo, uma família antiga tinha um sofá na sala, uma estante com uma enciclopédia lá Kogan Wises, tinha uma TV de tubo e um aparelho de som. Hoje você tem celular para todo mundo, tablet, computador, você tem lá um monte de estátuas, de coisa, de luz que você tem que pôr, tal. Então, assim, aumentou o universo de possibilidade de consumo. E o casal hoje, quando ele se forma, o homem e a mulher têm que sair para trabalhar. Sim. Então a educação da criança, muitas vezes, ela é suprimida, ela é trocada, ela é substituída pelos presentes. Então toma um tablet para uma criança que acabou de nascer, Sim. porque você não tem tempo para dar afeto para aquela criança. E a tela, tem estudos que falam que a tela faz mal para a criança no momento de formação do cérebro e das relações humanas ali, afetivas e tudo mais. Então, a gente vive numa sociedade que está cada vez mais artificial, produzindo mais lixo, mais endividada e menos feliz. As pessoas estão cada vez mais olhando para si mesmo, não se importam mais com as outras pessoas, não se importam com o bem-estar, nem na família, nem com os amigos. Uma sociedade fria e consumista. E cheio de pessoas endividadas que, às vezes, até cantam, né, de galo, assim, falando, não, tá tudo bem, tal, tá cheio de dívida, às vezes com o nome sujo. Então, a gente precisa prestar atenção no que a sociedade está se tornando e no que a gente quer para nossa felicidade real. Mas você acha que tem reversão? Cara, a reversão, ela é complicada porque ela parte de um padrão que ele é externo a você. Quando você nasce aqui no planeta Terra, né? Quando você nasce aqui, você é capturado pelo seu idioma, você é capturado pela sua religião, que você acha que a sua religião tá certa, que seu idioma é mais legal, que seu time de futebol é o tal. Mas vamos imaginar você mesmo, o organismo biológico, nascendo lá no Tibete, lá. E você é igualzinho, biologicamente, a mesma pessoa, mesmo caráter genético. Só que você vai falar outro idioma, você vai ter outra cultura, o seu gosto musical vai mudar. Então, o que a gente é de verdade? Será que nós somos máquinas programadas por uma entidade externa chamada cultura? Será que a gente consegue parar para refletir nisso e falar o que eu sou realmente como ser humano? O que é ser eu? Dentro de você se observar como ser humano, observar o mundo que você vive, observar, inclusive, a beleza do mundo. Então, as coisas são muito belas e a gente, às vezes, não enxerga isso. Então, dentro disso aí que você está falando, será que existe também, então, padrões diferentes, de necessidades e padrões de consumos diferentes? Por exemplo, a necessidade de um inglês, de um finlandês, de um tibetano, não é a mesma que a nossa. Que não é a mesma do uruguaio, do chileno, né? Nós temos... A gente já falou isso, acho que no episódio anterior, que sim, a vida melhorou economicamente, a moeda brasileira se estabilizou, se controlou a inflação. Mas será que isso fez um mundo melhor? E o pior, eu acho que há uma força do consumo mesmo, do modo de vida, do modus operandi, do status quo social, né, do nosso paradigma social, em querer transformar essas sociedades em sociedades consumistas. Então, por exemplo, países que são fundamentalistas religiosos, assim, que têm uma religiosidade muito forte, como países islâmicos, o McDonald's tem muita dificuldade de entrar lá, tem dificuldade de entrar a cultura lá do tênis Nike, do tênis Adidas. Então, a maneira racional que o mercado global, que, na minha opinião aqui, né, sem entrar muito em questão de teoria de conspiração, mas eu acredito que o mercado controla os governos, né? O dinheiro controla os governos. Haja tendo em vista o que está acontecendo aqui no Brasil, né? E não tem resistência. Não há. Você pode ver que forte. O Japão, que é uma cultura oriental, né? Assim como era a cultura oriental, sim, mas que a cada dia está mais ocidentalizada. Né? O estilo de vida americano, né? Que foi imposto pelo mundo, sobretudo depois da Segunda Guerra. É o padrão de, cara, você é feliz comprando, você é feliz consumindo, você é feliz
num carro bacana. Sim. E não é, né? E foi tirando os valores e é engraçado. Aí outra coisa, né? Tirou os valores de família. E não tô falando aqui um papo de retrógrado, de direita, de esquerda, nada disso. Não é essa família, pátria e propriedade, não é disso que nós estamos falando. Sim. Mas eu te valor, porque assim, eu tenho uma teoria de que o mundo acabou nos anos 80. Meu pai conseguia bancar a casa com básico, né? Arroz, feijão, roupa, bem básico, né? Mas a gente toda noite tava junto. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, eu no sofá, ali no sofá, não, meu pai e minha mãe no sofá assistindo o jornal, depois a novela, depois um filme, e a gente ali brincando com o carrinho que a gente tinha. Isso mesmo. E a gente tinha pouco, mas a gente usava tudo que a gente tinha. Hoje a gente tem muito, eu vejo pelas minhas filhas, tem muito, e não usam 10% do que tem. Então, a gente tá nessa amarra de que até a melhora econômica de um país te leva a consumir mais. Ou seja, é interessante para as empresas também que ela mantenha o status. E quando você não consegue manter, o governo te dá um subsídio. Olha só, e quanto do Bolsa Família não foi para jogo de tigrinho? Para continuar o consumo. E esse tipo de mercado, tigrinho, essas bets, aparecem justamente para levar o dinheiro de uma classe que ela tem menos conhecimento da questão econômica. E que vive exclusivamente de um sonho. Econômica. E que vive do sonho de falar assim, eu quero um carro melhor. Claro, todo mundo quer o melhor. A gente não tá dizendo aqui que a gente tem que viver uma vida minimalista, apesar dela ser bem interessante, uma vida minimalista. Mas a gente não precisa ter tanto. E também cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Sim. Se o cara quiser pegar o dinheiro dele e comprar, se ele ganhar 1.000 e quiser comprar um carro de 1 milhão... Ele tem o direito, ele trabalhou, ele ganhou, mas isso gera uma outra ponta, né? Isso está gerando um impacto ambiental da qualidade de vida, ambiental na questão do padrão climático, tá levando a gente... Ó, nós estamos em novembro, nós não estamos no padrão que a gente tinha há um tempo atrás. Que deu aí no Paraná, né? Tufão no Paraná. Você viu aí na Jamaica o que aconteceu, né? Ventos de 300 km por hora, no sul aqui foi 250 km por hora os picos e até ultrapassou isso aí. Então isso é mudança climática. Existe uma parte negacionista, né? A ciência, ela diz uma coisa e uma grande parcela ela tenta fechar o olho, né? Aquele filme lá do Leonardo DiCaprio, lá do Não Olhe Para Cima. Não Olhe Para Cima. Assistam, gente. Não Olhe Para Cima. Vale a pena porque mostra bem o que a nossa sociedade é. Aquilo é uma metáfora fantástica do que tá acontecendo. E, cara, você falou aí de relações... antigamente, pode reparar, nós havíamos entrado num momento histórico onde as famílias, ao fazer uma festa, todo mundo ia para cozinhar. Então todo mundo pegava lá, um pegava o frango, outro pegava o pernil, o outro ia fazer a farofa. A família inteira estava participando. Talvez hoje a sua família ainda faça isso, talvez não. Mas hoje em dia, o que a gente percebe é que cada um leva um prato pronto. Como ele conversa um pouquinho, muita gente na frente do celular aqui, né? Nem consegue aproveitar aquele momento, vai embora. E essa sociedade de consumo... E só para terminar, né? E esse tipo de mudança, se você quiser saber mais sobre essas mudanças, assista nosso episódio anterior. Nosso episódio anterior foi sobre essa questão mais nostálgica, um pouco mais divertido do que o de hoje. Hoje é uma pegada um pouco mais séria. A gente vai flutuar nisso aqui, tá? A gente tá aqui exonerado para falar de qualquer coisa, né? Então, curte esse vídeo, acompanha nosso canal, dá já o seu like, comenta, passa pro titio, pra vovó, passa pro amiguinho, porque esse canal aqui vai falar de muitos temas que vão fazer você pensar, mas também vão fazer você rir um pouco. Acho que o nosso objetivo é um pouco isso. Né? E isso aí criou uma categoria que é os pobres premium, né? Sim, que a gente falou lá no começo. A pessoa que ela quando ela é uma consumidora, ela vira patrão, ela não vira uma consumidora. Ela entra numa loja e se o garçom, ou no restaurante, o garçom demorar 10 minutos, ela fala, esse lugar não presta, eu não volto mais aqui, não gasto meu dinheiro. Tinha até um quadro... Síndrome do importante, síndrome do importante do eu tô pagando, né? Sim. A gente vê como que... E aí isso gera uma sociedade de insatisfação, porque todo mundo só reclama. E o pior, né? Você acaba machucando outros seres humanos que estão numa condição de serviço ali... Né, de subserviência. Exatamente, ganhando mal, um subemprego, né? Quem tá me escutando aqui já me viu falar na aula sabe o que é um subemprego. E o cara tá ali sofrendo humilhação, né? De uma pessoa que também
tá num subemprego muitas vezes, mas naquele momento ela tá se achando mais importante. Aquele momento ela é o patrão, ela quer do jeito dela, da forma dela, ela não agradece o cara. Você vai trocar o pneu do seu carro, você não fala, cara, valeu, obrigado, né? Não, o obrigado agora também só vale se for uma caixinha, né? Você não agradece o garçom, você não agradece a moça que passou ali um pano, se você derrubou alguma coisa. Não, você senta ali, parece que você sentou... Isso a gente vê muito em restaurante, né? Parece que você senta no trono. Por exemplo, eu vejo as pessoas dizendo assim, né? Eu não pago os 10% do garçom, eu não pago o couvert, e porque o couvert não vai pro cantor, aí tudo bem, o cantor tem que reivindicar. Os 10% não vai pro garçom? O garçom tem que reivindicar, mas assim... Os sindicatos são importantes. E você não sabe se tá indo ou não, você simplesmente não quer pagar porque você acha crença, porque... Ou quando você vai no iFood e você vai pagar R$100 uma pizza, mas você quer a entrega grátis. Você não quer pagar os R$5 do integrador, né? Ou você não dá uma caixinha lá pro integrador. E é outra cultura, essa uberização, né? Que tá formando essas pessoas que falam assim, eu não quero ser CLT, não quero ganhar R$2.500 por mês. É uma promessa. É uma promessa falsa. É uma promessa falsa, e aí o cara vai se sentindo importante, que ele fala assim, pelo menos eu não tenho chefe, eu sou dono do meu próprio negócio, ninguém manda em mim, só que a sua situação, o seu risco de vida, a sua saúde, o seu tempo com a família, está indo pro espaço. Muitas vezes ele nem tá pagando o INPS, o INSS ali para poder ter uma aposentadoria. Ou uma garantia de um acidente de trabalho. Ou uma quebra do veículo. Então, essa terceirização, essa uberização, ela te tira momentaneamente ali, ela te dá uma ilusão de que você tá por cima e você é patrão, mas na verdade, cara, você é como todo mundo. O próprio youtuber, né, cara? Muitas vezes eu vejo muitos youtubers achando que eles são estrelas intocáveis e na verdade são empregados de uma mega empresa chamada YouTube. Se o YouTube mudar as regras de pagamento, essas pessoas, se elas não tiverem juntado um patrimônio, tiverem investido, elas estão na rua. Por isso, gente, guarda. Então, cara, ganhou 1.000. É que também, assim, né? Guarde 10%. Exatamente. É isso que eu ia entrar se eu conseguir. Porque como é que alguém cria uma família com R$2.000? Sim. E tem gente... E aí é onde eu me coloco nessa seara. Tem gente que consegue. Tem gente que consegue. Que o filho tá bem criado, tá bem alimentado, o filho tá estudando, mesmo que na escola pública o filho tá indo estudar. E tá indo bem às vezes. E tá indo bem às vezes. Então, assim, eu não sou a pessoa mais adequada para falar, né? Eu acho que eu consumo muito mais do que eu deveria consumir. Eu gasto muito mais do que eu gostaria de gastar, né? Porque, como eu falei, né? 4 empregos para manter o básico, cara. Só que o básico nosso não é mais o mesmo, né? Não. Eu viajar no feriado. O básico aumentou. O básico aumentou. Não é mais um saco de arroz e feijão e um pouquinho de carne pra família. Se você tira o seu celular, hoje... você vê crianças falando, eu preciso de um celular. Você precisa pagar TV a cabo, você precisa pagar internet, você precisa pagar TV por streaming, você precisa pagar o pacote do seu celular. CVC que você fez lá. Então, assim... hoje a nuance, né, de possibilidade de você se endividar é enorme. Então por isso que o casal hoje ele enfrenta muito mais dificuldades nesse aspecto de se manter, né, na questão do equilíbrio ali do dinheiro do que antigamente. Todo mundo quer o seu dinheiro. Todo mundo quer o seu dinheiro. Cuidado com as propagandas. E eu vou falar uma coisa, posso falar a verdade? Eu quero o seu dinheiro. Entra no nosso canal, curta, dá o like, porque... claro, a gente não tem nenhuma pretensão, a gente tá fazendo aqui o que gosta. Um divertimento. Não tem nenhuma pretensão aqui de ficar rico, de ficar milionário. Se eu ficar bacana, beleza, bacana. Né? Mas eu vi aí a nova lista da Forbes aí, 500 bilhões, né? Do Elon Musk. 500 bilhões. É claro que ele não tem esse dinheiro, né? São as empresas dele que valem isso, né? Mas 500 bilhões de dólares. Cara, foi feito um cálculo um tempo atrás que juntar os 3 mais ricos do planeta, que o Musk tava... É o Musk e o Zuckerberg. O da Amazon e o Zuckerberg, acho que é os 3. E eles parassem de investir, parassem de aplicar o dinheiro e começassem a gastar, $1 milhão de dólares por dia demoraria 3.000 gerações para acabar esse dinheiro. Será que o ser humano precisa de tudo isso?
E será que até onde isso passa a ser uma doença, né? O controle, o poder, eu acho que um negócio estranho. beira a patologia. Eu vejo muito, né? A gente tava conversando isso também. O cara gasta R$500 no almoço. Porque gastar R$500 hoje no almoço não é uma coisa absurda, não. Não, é fácil você passar disso aí. Senta você, sua mulher e seus 2 filhos no restaurante e fala assim: vamos comer? Porque a gente tá Vai no rodízio japonês. Vai no rodízio japonês, R$100 por pessoa. Toma um refrigerante, deu 500. E aí você sai, você dá a grana do valet pro cara ir na esquina. Ou às vezes na mesma calçada tem um cara passando fome. Pedindo. Você não tem coragem. O que sobrou e você passa por cima dele. E muitas vezes eu já ouvi assim: o cara marmanjão desse aí, fortão desse aí, vai trabalhar, vai pedir. E você acabou de gastar. E o pior. Eu tô sendo assim, pobre prêmio, 500 no almoço. Sim. Tem gente e o pior é que esse mais. cara vai pra igreja e ele tá achando que tá seguindo um Messias lá, que eu não preciso falar nome aqui, que falou pra amar um ao outro, né, pra fazer caridade. Então a gente tá numa sociedade doente, cara. Uma sociedade doente, de verdade. A gente é caridoso, André? A sociedade é caridosa? Não, muito pouco. Eu tenho a impressão de que o pobre é o que mais partilha. Sim. Quanto mais pobre, mais partilha. Mais partilha. E eu acho que às vezes quando você acende um pouco a sua condição social, você parece que esquece. Eu não sinto mais os perrengues que eu passava lá. A gente chegou a passar fome. Eu sou uma pessoa feliz mas hoje. Assim, não me falta nada, graças a Deus. Eu sou feliz de teimoso. Sim. Mas eu vou falar a verdade. Tem um cara, não sei se você já viu, Eduardo Marinho. Ele era filho de militar, padrão de classe média alta. Sim, sei. Esse cara foi pra rua, ele perdeu o vínculo com a família, porque ele queria realmente entender o que é estar vivo, o que é ser um ser humano, foi pra rua. E ele fala num vídeo dele que onde ele conheceu a caridade foi na comunidade. Porque é lá que ele viu partilha de pão, lá que ele viu alguém oferecer um copo d'água, lá que ele viu alguém oferecer ajuda. Foi o único lugar que ele ouviu uma coisa que tá escrito lá na Bíblia. Então isso é interessante. Hoje eu vi um vídeo para pensar. Uma empregada doméstica pegou um mamão e falou assim: olha, esse mamão a minha patroa trouxe pra mim. Ela disse que tava na casa da mãe dela e ela trouxe pra mim. Aí ela abriu o mamão tava podre. Eu falei assim, ela não queria jogar isso fora. Ela tava com dó de ter comprado, jogar fora e achou que eu era a lata de lixo dela. Sim. Porque se tivesse bom, ela ia comer. Então aquela coisa de não serve pra mim, é claro, né? Diz que pé de pobre não tem tamanho, né? Sim, mas assim, você despejar o seu lixo pra outra pessoa, igual casa da praia. Você compra um sofá novo, o velho tem que ir pra praia. O seu cunhado compra um sofá novo, o velho tem que ir pra praia. Sim. Você compra qualquer coisa nova, o velho tem que ir pra praia. A sua casa da praia vira um depósito, porque a pessoa não tem condição de jogar, não quer doar pra ninguém. Sim. E quer despachar o problema. Então, eu acho que essa ascensão social, e que houve mesmo no Brasil, foi uma ascensão social que tirou as pessoas realmente da caridade. É claro que tem muita gente que faz caridade, né? Sim. Tem muita gente doando cesta básica, tem muita gente doando pra instituição, tem muita gente doando lá pros Médicos Sem Fronteiras. Mas eu acho que se essa partilha fosse melhor, fosse mais bem feita, se você pudesse ali, em vez de você gastar R$30 num lanche, e você falar assim, não, eu não vou comer esse lanche, eu vou doar lá. O Médicos Sem Fronteiras é R$30. É R$29,90, lá vem o boleto todo mês. Não sei. Acho que é R$29,90 ainda. Eu ajudo aquela Acnur lá. Acnur, né? Dos refugiados da ONU, né? Se você falar assim, hoje eu não vou comer esse lanche no McDonald's e vou doar esse lanche, cara, um lanche, cara. Se todo mundo que entrasse no McDonald's falar assim, é claro, isso não é uma propaganda anti-McDonald's, não, porque eu adoro McDonald's, eu gosto pra caramba, né? Mas, será que se a gente pensasse na hora do consumo e falar assim, em vez de eu comprar isso aqui, que eu não preciso, eu vou fazer essa doação pra uma ONG, ou pra igreja do meu bairro, ou pro templo do meu bairro, ou eu vou pagar lá um boleto da Acnur, ou dos Médicos Sem Fronteira, ou desses tantos aí, eu acho que a gente podia equilibrar. E isso vai para Elon Musk, para Jeff Bezos, para o Zuckerberg, né? Imagina se eles pudessem doar um pouco. Só um pouco, que eu dou pouco deles é muito, né? E é isso, gente. Esse papo esse papo que rende horas e horas. Se deixar a gente falar aqui, vai na madrugada, né? Então, acho que por hoje, para não ficar um vídeo muito longo, né, galera? Acho que por hoje a gente vai encerrando. Mas antes de encerrar, eu queria ver do DVD o que ele exoneraria hoje, né? Aproveitando o assunto aí. Rapaz. Semana passada eu exonerei o Yuri Alberto, né? E hoje eu vi uma entrevista dele lá. Eu fiquei até com pena dele. Pena de um cara que ganha mais de 1 milhão. Eu não fui ver quanto ele ganha, não. Mas eu vou exonerar
essa pessoa que quando presta serviço para alguém reclama do cliente, mas que quando vira cliente, ela faz as mesmas coisas. Que coisa feia. Né? Ela só inverte de lado, parece que ela muda de personalidade. Aquele desenho do Pateta, que ele entra no carro e ele vira um demônio, né? Aquilo é interessante. Eu vou exonerar essa pessoa que quando presta serviço reclama do cliente, porque fala que o cliente é folgado, que o cliente acha que só porque ele tá pagando ele tem que ter o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, né? Mas que quando vira cliente tem a mesma atitude. Ele acha que o cara que tá prestando serviço para ele, ou tá servindo ele, ou tá prestando qualquer tipo de assistência, ele se comporta exatamente e faz exatamente com toda arrogância. E ele reclama das coisas que ele reclama dos clientes. Sim. Então eu exonero você que é cliente e que faz as mesmas coisas que você, no qual você reclama quando você que está prestando serviço. Não faça isso, tá, gente? E vamos dizer bom dia pro cara, pro frentista, vamos dizer bom dia pro professor, vamos dizer bom dia pro cara que tá abrindo o portão para você, que tá lá na sua guarita, lá do seu apartamento. Vamos dizer bom dia, cara. Vamos começar dizendo bom dia. Tá todo mundo no mesmo barco, né? Todo mundo no mesmo barco. Eu vou exonerar esse abismo, né? Esse abismo que se ergueu aí, essa diferença entre o enriquecimento desenfreado que algumas pessoas estão tendo no mundo e o empobrecimento em massa em outros, né? Acho que eu vou exonerar isso hoje, porque eu acho que ninguém precisa de tanto para viver e muitos precisam de um pouquinho para sobreviver. Então eu acho que exoneraria isso aí. Acho que por um mundo mais justo. E pra gente melhorar esse mundo, eu acho que você tem que começar a se questionar o que você é, qual é seu papel aqui na natureza, no planeta Terra, o que a gente veio fazer aqui. Se todo mundo aqui é fruto de um mesmo processo evolutivo, falando de ciência, né? Todo mundo veio a partir da África ali, todo mundo é irmão de sangue, irmão de DNA. Por que tanta diferença? Por que tanta maldade? Por que tanta guerra? E se a gente é irmão por questão divina, por uma questão mais espiritual, por que tanto conflito? Por que tanto achar que você merece mais que outro? Por que tanta diferenciação? Então eu vou exonerar isso aí. Tá exonerado. Exonerado. E o Rafa? Exonera alguém aí, Rafa? Exonera alguma coisa? Exonera alguém? Quer mandar um recado? É isso aí. Gente, deixa eu falar rapidinho antes da gente terminar. O Rafa vai aparecer quando ele tiver 1000 inscritos. E, gente, a gente tá indo bem, tá indo bacana, né, Rafa? Vai aparecer com 1000 inscritos. Mas assim, pessoal, assistiu o vídeo, dá um joinha, dá um like, se esquece, viu? Se inscreva. Isso é importante pra gente. Tem uma meta nossa, mas tem uma meta também dentro das plataformas aí, que senão a gente não consegue continuar nossos vídeos. Então você assistiu, a gente tá tendo bastante visualização. Tô muito feliz com o nosso primeiro episódio. Eu tô muito satisfeito. Né? Muito satisfeito. Agradeço demais aos meus alunos, a minha família, aos amigos, né? Mas, gente, a gente tá com pouco coraçãozinho. Com joinha, né? Pouca curtida. A gente tá tendo bastante visualização e pouca curtida. Assistir o vídeo, não esquece. É só apertar. Eu agradeço demais a força que os alunos estão nos dando. Muita gente perguntado a gente, eu acho muito legal. A gente tá aqui para vocês. Então é assim, quanto mais vocês acompanharem, se for importante para vocês, é óbvio, né? Mas se vocês realmente lembrarem de dar o joinha ali e acompanhar a nossa vida, a gente ganha um gás. A gente ganha uma força para falar, o que a gente tá fazendo tá certo e o que tá certo deve ser continuado. É uma força motivadora. Acho que é mais importante essa força motivadora deles acompanharem, porque é o que a gente falou lá no primeiro vídeo de apresentação. Isso aqui é uma jornada que não cabe a nós 4 aqui. Uma jornada que vai acontecer com todos que assistirem a gente, né? Um pouquinho de cada um de vocês fica comigo, um pouquinho de nós fica com eles também, né? Sim. Essa troca. Outra coisa, comentem lá, fala lá, mesmo assim, se você achar que deve, depois do like, dá uma comentadinha lá, tô gostando, não gostei, achei isso aqui legal, eu tenho uma sugestão, falar sobre isso. A gente gostaria de ouvir vocês, porque a gente tá aqui para vocês, a gente tá aqui para um divertimento aqui de nós 4 aqui, um projeto que a gente começou pra gente ter um pouco mais de liberdade, mas também por causa de vocês, a gente tem essa força aí. Exatamente, gostou? Dá um like. Não gostou? Joinha. Dá um like. Achou tudo ruim, tá tudo errado, comenta, fala não gostei, ou se não, quero ir aí, quero assistir uma gravação, quero ser entrevistado. Gente, isso aqui é nosso. Por isso, nós vamos mandar os boletos pra eles ajudarem a gente a pagar as contas, tá bom? São, por enquanto, quantos sócios aí? Acho que já estamos chegando aqui. Não, chegando a
A quantos inscritos? Gente, 95 inscritos a última vez, né? A gente vai Quase chegar a 100 aí. 100, são 100 sócios. São 100 né? sócios já. Tá bom, gente? Ó, Um beijão beijo. aí. Vou dar pra geral ali, ó. Beijo, valeu, obrigado. Pessoal, mais uma obrigado, vez. pessoal. Lara, mais um Tamo beijo junto. pra você. Obrigado, valeu, Rafa. Ana, melhoras aí, tá? Esperamos Valeu, você aqui no galerinha próximo aí. episódio. Valeu, pessoalzinho lá da escola. Valeu mesmo. É isso aí.